Olá, moçadinha, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre zonas mortas. O nome pode parecer um pouco mórbido, mas na verdade se trata da disponibilidade de oxigênio, tanto em corpos de água continental como oceânicos. E obviamente isso tem tudo a ver com a vida e a morte dos organismos, daí o nome. Meu nome é Ítalo Braga, eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo, vinculado ao Instituto do Mar, e esse é o seu canal de Química Ambiental. Seja bem-vindo! O oxigênio ele é um gás indispensável à vida. Quando nós pensamos em corpos d'água, existem basicamente duas maneiras através das quais esse gás pode acessar esse ambiente. A primeira delas é a partir da difusão atmosférica, das camadas superiores. A segunda delas é através da produção primária, que tem como produto final o oxigênio. Para que a produção primária ocorra, nós precisamos de luz, CO2 e água, lembrando que esses fatores não são fatores limitantes, porque geralmente estão presentes no ambiente de forma abundante, mas nós temos como fatores limitantes, principalmente macronutrientes, incluindo os compostos de nitrogênio, principalmente o nitrato, compostos de fósforo, principalmente o fosfato, e os silicatos. Em um corpo d'água, onde haja uma grande disponibilidade de nutrientes, a produção primária fatalmente será mais alta, a produção primária vai bombar. Exatamente porque esses fatores não são limitantes. Pensando num corpo d'água, nós temos então que a disponibilidade de nutrientes, representada por essa setinha vermelha aqui, vai ser o fator preponderante para estimular a multiplicação de organismos fotossintetizantes e, consequentemente, a sua biomassa. Então imaginemos um gráfico onde a gente tem o aporte de nutrientes, ou seja, a quantidade de nutrientes que chega ao corpo d'água ao longo de um tempo. Note que quando eu tenho aqui um alto input de nutriente, uma alta entrada de nutriente no sistema, a consequência disso é, imediatamente após, transcorridas as etapas para que as cascatas bioquímicas ocorra também um aumento de biomassa nesse corpo d'água. Agora, quem é a biomassa que está nesse corpo d'água? A biomassa que depende desses nutrientes e que, portanto, faz fotossíntese. Basicamente, vão ser as microalgas, algumas cianobactérias e também algumas macrófitas. Os nutrientes eles podem chegar nos corpos d'água em intensidades e quantidades distintas. Então, nós temos aqui dois sistemas aquáticos, um que recebe um grande aporte de nutrientes e outro que recebe um aporte menor desses materiais. Começando pela baixa descarga de nutrientes. Em um ambiente que tem uma baixa ou equilibrada descarga de nutrientes, como nós já mencionamos, a luz vai ser capaz de penetrar a coluna d'água até uma determinada profundidade, dentro da zona fótica, tá? E na presença de CO2 e água, que como eu já mencionei não são limitantes, ocorrerá a produção de compostos orgânicos como produto da fotossíntese. Então, se nós analisarmos alguns parâmetros desse corpo d'água, nós vamos ver que há uma grande penetração de luz, exatamente porque esse corpo d'água normalmente tem baixa turbidez, uma boa taxa fotossintética. Como produto dessa boa taxa fotossintética, existe também concentrações disponíveis adequadas de oxigênio. No entanto, ocorre uma redução da demanda bioquímica de oxigênio, exatamente porque a biomassa nesse meio está relativamente bem equilibrada. A consequência disso é que ambientes com essas características normalmente apresentam também elevados parâmetros de diversidade. Passando agora para ambientes que recebem descargas maiores de nutrientes, o primeiro problema que nós vamos ter vai ser um aumento da biomassa. E essa biomassa aumentada produzirá um aumento na turbidez da água, que por sua vez tende a bloquear a passagem dos raios solares. Ou seja, os raios solares já não vão atingir camadas ali mais profundas. O resultado disso é uma cascata de eventos que leva também à redução da taxa de fotossíntese e, como consequência, redução nas concentrações de oxigênio disponível, porque o oxigênio é um produto da fotossíntese. A baixa concentração de oxigênio
geralmente ocorrerá uma mortalidade em massa desses organismos, que por sua vez vão ser decompostos por ação de micro-organismos decompositores. E aí, aqui entra um aspecto fundamental. Quando os organismos estão decompondo matéria orgânica, existe um consumo de oxigênio por parte desses organismos. Ora, com mais matéria orgânica em decomposição, aumenta o número de micro-organismos decompositores e esses, por sua vez, irão demandar mais oxigênio do meio. O resultado disso é um aumento da DBO. Com a queda no oxigênio, nos níveis de oxigênio no corpo d'água, poucos organismos vão ser capazes de sobreviver nessa situação. Isso vai levar a uma redução da diversidade nesse corpo d'água. Essa situação, então, que nós vemos aqui do lado direito, ela é popularmente conhecida como eutroficação ou eutrofização dos meios. Um dos aspectos mais importantes, então, do processo de eutrofização é a redução na disponibilidade ou na concentração de oxigênio disponível no corpo d'água. Esta, como eu já mencionei, é resultado de uma redução na produtividade primária, de um aumento da turbidez, de um aumento na taxa de decomposição e de uma redução na entrada de luz. Essa falta de oxigênio, ela pode levar, em situações extremas, a uma condição conhecida como hipóxia. Nós chamamos de ambientes aquáticos hipóxicos aqueles que apresentam concentrações menores que 2 mg por litro de oxigênio. Em situações mais severas, mais drásticas, pode mesmo o ambiente chegar a uma situação de anóxia, onde a concentração de oxigênio ela cai para patamares inferiores a 0,1 micrograma por litro. A foto de fundo que vocês estão vendo é de um ambiente em um extremo grau de eutrofização. Com o aumento no aporte de nutrientes, um outro aspecto que normalmente acontece devido às taxas de decomposição é a associação com o aquecimento das camadas superficiais. E aí eu quero que vocês recordem lá da fisicoquímica que com o aumento da temperatura, os gases, incluindo o oxigênio, vão se tornar menos solúveis. Então, o aporte de nutrientes leva ao crescimento de biomassa, que se decompõe, as bactérias começam a consumir esse oxigênio e, junto com isso, ocorre um aquecimento das camadas superficiais, que reduzem ainda mais as taxas de oxigênio dissolvido, visto que ele se torna menos solúvel. Isso vai levar, então, a uma mortandade em massa das algas e de outros organismos fotossintetizantes, e essa matéria orgânica em processo de decomposição poderá e normalmente sofrerá afundamento. De modo que a hipóxia que eu descrevi há pouco, ela começa a migrar, em direção ao fundo, dando origem, portanto, às zonas mortas. É importante ressaltar que esses processos costumam ser mais severos nas proximidades do assoalho, ou seja, do fundo, exatamente porque nas camadas superficiais há a fonte alternativa de oxigênio, embora menos intensa, que é a difusão a partir da atmosfera. Então, muito frequentemente, as zonas mortas vão afetar fundamentalmente as comunidades bentônicas, afetar e selecionar, porque apenas organismos bentônicos tolerantes a baixa disponibilidade de oxigênio irão permanecer em ambientes com essas características. Bem, mas esses nutrientes, então, são os fatores preponderantes e que desencadeiam todo o processo. Imagino eu que vocês devem estar se perguntando, tá, professor, mas da onde vêm esses nutrientes? A simples drenagem continental, produzida, por exemplo, por um rio, pode aportar no ambiente aquático uma grande quantidade de nutrientes. Obviamente, em tempos modernos, esse rio estará carregando nutrientes resultado da decomposição de matéria orgânica de origem natural, mas certamente haverão muitos aportes resultantes das cidades, que lançam seus esgotos às margens desse rio. Obviamente, além das fontes naturais, existem também as fontes antrópicas, como eu já mencionei, o próprio esgoto. Aqui eu tenho um vídeo do NOAA, gosto muito dos vídeos dessa agência e eles são disponíveis gratuitamente, que mostra um sistema de drenagem de toda a costa leste dos Estados Unidos que ocorre fundamentalmente pelo rio Mississippi. Então, em verde aqui você tem áreas de fazenda, grandes produtores de nutrientes, e em vermelho
as cidades. Notem que essa drenagem continental joga aqui nessa região do Golfo do México grandes quantidades de nutrientes representadas por esses pulsos que vocês podem ver aí no vídeo. Obviamente, esses pulsos de nutrientes dentro de um corpo d'água como é o Golfo do México irão se diluir, né, na medida em que ocorram correntes costeiras, correntes oceânicas ou mesmo circulação vertical. No entanto, uma boa parte desses nutrientes acabará por estimular a produção primária no local. Todo aquele processo que eu acabei de mencionar irá acontecer e ocorrerá a formação das famigeradas zonas mortas, que, repito mais uma vez, tratam-se fundamentalmente de áreas com baixíssima disponibilidade de oxigênio e que afetam sobretudo o substrato e, portanto, os organismos bentônicos. E aí nós nos perguntaríamos, existem muitas zonas mortas espalhadas pelo mundo? Esse mapa foi publicado na revista Science em 2008, portanto já não é mais tão atual. Ele apresenta nos pontinhos escuros aqui a distribuição de várias zonas mortas pelo globo. Notem que essas zonas mortas estão fundamentalmente associadas a áreas densamente povoadas. Ah, professor, mas aqui na China e na Índia, que são muito povoadas, não existem zonas mortas. Bem, provavelmente elas não foram catalogadas por falta de estudos na área. No caso da costa brasileira, nós temos aqui umas poucas zonas mortas que eu vou mostrar. Então nós temos aqui o planeta Terra, ok? Esses dados aqui já são mais recentes. Notem que os pontinhos vermelhos aqui na costa leste americana e sobretudo no Golfo do México, onde eu havia mencionado há pouco, representam as zonas mortas, tá? Aqui nós temos também a Europa, né, com uma grande quantidade de zonas mortas, mas vamos dar uma olhadinha quais são as zonas mortas do litoral brasileiro. Começando com essa vermelhinha aqui no litoral nordeste. Isso aqui está no litoral de Pernambuco, na cidade do Recife, né, onde nós temos os estuários aqui do rio Beberibe e Capibaribe e uma zona com baixíssima disponibilidade de oxigênio. Ok? Descendo mais um pouquinho, em direção ao sul, nós temos aqui mais zonas mortas no litoral do Rio de Janeiro, próximo à cidade de Macaé, aqui nessas ilhas, tá? E talvez um dos casos mais emblemáticos de zonas mortas aqui no Brasil, que é a Baía de Guanabara. Não estou dizendo, gente, que toda a Baía de Guanabara é zona morta, mas existem zonas mortas bem importantes na Baía de Guanabara. Pasmem que nós continuaremos a ver aqui zonas mortas na região de Santos, do estuário de Santos e São Vicente, tá? E em Florianópolis e na Lagoa dos Patos. Portanto, no Brasil, embora em quantidades menores do que se observa na Europa e nos Estados Unidos, na costa americana, existem sim algumas zonas mortas. Talvez também no caso do Brasil, a limitação na disponibilidade de estudos faça com que esse número seja relativamente menor, mas isso precisa ser, obviamente, investigado. Então, como eu mencionei, paraísos como a Baía de Guanabara ou mesmo a região de Santos e São Vicente, do estuário, podem estar povoados por áreas, né, com baixa disponibilidade de oxigênio, em condição de hipóxia ou de anóxia, e, portanto, serem consideradas zonas mortas. E aí, para finalizar, eu queria chamar a atenção que, quando nós falamos em todos esses parâmetros, né, taxa de fotossíntese, disponibilidade de oxigênio, turbidez da água, isso nos permite classificar os ambientes com relação ao seu estado trófico, de modo que o contrário da eutrofização seria um ambiente ultra-oligotrófico ou oligotrófico, ou seja, com baixíssima disponibilidade de nutrientes. Ao passo que o seu oposto seria ambientes super ou hiper-eutróficos. Então, se criaram escalas de avaliação do estado trófico do ambiente que nos permitem classificar, de certa forma, quantificar o nível de impacto que aquela situação pode estar provocando no ambiente.
Bem, pessoal, espero que isso tenha esclarecido alguns aspectos ligados às zonas mortas, né? Eu quero que vocês tenham em mente que o oxigênio, ele na verdade é só o ponto final de uma cascata de eventos que vai levar, portanto, à mortalidade de organismo ou à despovoação, principalmente de zonas bentônicas nesse local, e que isso é fundamentalmente resultado das drenagens continentais, ou seja, das áreas ocupadas pelos seres humanos para o ambiente. Existem zonas mortas, raras, né, em menor quantidade, que são resultado de processos naturais, historicamente conhecidas. No entanto, a produção de matéria orgânica resultante dos adensamentos urbanos tem intensificado esse processo e hoje nós temos várias áreas do oceano que já são consideradas mortas. Tendo em vista que os oceanos são provedores importantes de recursos, inclusive para a nossa sobrevivência, isso é uma situação bastante preocupante. Pessoal, a perguntinha de hoje vai ser o seguinte: nós vimos que no litoral brasileiro existem algumas zonas mortas já mapeadas. No litoral do Recife, no litoral do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu pediria para vocês pesquisarem na literatura se existe algum estudo identificando ou mapeando zonas mortas num dos maiores acidentes geográficos da costa brasileira, que é a Baía de Todos os Santos, no litoral da Bahia. Aguardo os resultados da pesquisa nos comentários aqui embaixo e até uma próxima oportunidade.